Pessoal, última... Diga. Só uma dúvida. Você falou aí que você fez o estudo aí para ver o impacto agora da reforma tributária. Você pode dar algum spoiler para a gente ou alguma informação? Pra- A gente não... Eu não publiquei ainda, tá? Eu não consigo dar nada além de dizer que eu fiz o estudo. E que o impacto é um impacto importante, né? Vamos lá, falando de forma genérica, né? Sem nenhum percentual, sem nada. Primeiro, a gente tem um impacto que seria de novas concessões, né? Então, que seria em algum sentido mais tranquilo, porque quem for bidar, né? Quem for participar do processo licitatório, já sabe, né? A regra do jogo antes de participar. E no limite, se você tem um pagamento de imposto a maior, você coloca isso na conta e paga menos outorga, ou dá menos desconto de tarifa e está tudo bem, né? Quer dizer, a regra do jogo é clara e funciona dessa forma. Tem uma discussão importante em relação ao regime de transição, né? Porque tem previsão de regime de transição, que eu acho que pode durar mais ou menos 10 anos, ou em torno de 10 anos. Neste regime de transição, acho que, eu não sei o detalhe dele, tá? Mas os impactos em algum prazo ali não existem, né? Justamente para que as empresas se preparem, né? Tem um tempo de se preparar para a alteração, e também tem um período que eles vão ser minorados, né? São menores os impactos, né? Então, quer dizer, teria essa combinação que ameniza, né, de fato, os impactos. Além disso, o que também tem que se olhar, e isso pode ser sim preocupante, é o impacto em concessões existentes, né? Claro que o regime de transição ameniza, mas o impacto em concessões existentes, porque essas não tem jeito, né? Os investidores fizeram as suas propostas com base no regime tributário anterior, e aí é claro, né? É bem óbvio, né? O desequilíbrio, né? Do ponto de vista aí da caracterização jurídica e tal, é bem óbvio o desequilíbrio econômico-financeiro. E dado isso, o que se tem, né, como possibilidade que a gente tem que pensar com bastante cuidado é um impacto em fluxo de caixa, por isso que eu falei que muitas vezes, essas concessões já estão, né, rodando com as suas dívidas contratadas, enfim, com previsão ali de aporte de orçamento, com aporte de capital, dividendo de acionistas e tal, né? E então existe esse lado, né, que vamos dizer desarranja ou dificulta ali toda essa gestão. Tem redução de margem de lucro potencial, né, redução de aquele free cash flow to equity, né, o fluxo de caixa que sobra no caixa da empresa. E, portanto, eu diria que o tema do reequilíbrio seria urgente, né? Então, os setores concessionados, especialmente, né, os que prestam serviços, e de alguma forma, né, esses que o setor de mobilidade vai ter incentivo, né? Já nasce com incentivo, então já nasce com um mitigador natural. Só que não pagava PIS e COFINS, né? Então, quer dizer, parte de uma alíquota original no regime tributário anterior muito baixa, né? Que era zero. Então, o que eu diria, né? Tem que se olhar com muita cautela e se discutir já e preparar os poderes concedentes para um reequilíbrio muito automático, né? Que não pode, no primeiro momento, ser objeto de grandes discussões, e segundo, não se pode esperar muito para, né, de fato começar a gerar o caixa das empresas, tá? Só lembrando, né, para fechar aqui, tem uma discussão de qual que vai ser a alíquota final, e a ideia é o valor agregado, né, IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, significa o quê? Que aquela ideia que tem de crédito de PIS/COFINS, né, que você acumula o crédito e tal, ela meio que se replica no nível mais geral, no nível de todos os impostos, né? Então você, por um lado, vai pagar uma alíquota bem mais alta, mas por outro, vai se creditar, né? Você vai ter mais crédito. Uma coisa vai compensar a outra? Muito provavelmente não, né? A minha conclusão é que não, inclusive,
né? Então, supondo que a alíquota do imposto, e aí incidindo sobre a receita, aí tem uma discussão se é por dentro e por fora, tal. O pessoal fala, isso é público, tá? Entre 20% e 30% de alíquota de imposto. Vamos supor que a gente simule com 25%, né? E aí tudo bem, eu vou ter o crédito. Mas aí quanto que fica no final do dia, quando eu inserir o crédito que vem sobre o investimento e vem sobre o OPEX, vem sobre o custo, quanto que fica a minha alíquota, né? Vai ficar o quê? 15%? Vai ficar 16, 17, 15, 14, né? Vai ficar alguma coisa, enfim, não dá para saber exatamente, mas certamente acima de 10, muito provavelmente abaixo de 20, em alíquota sendo 25, né? Se ela for 28, 30 aí não, mas que muito provavelmente vai ensejar um aumento da média aí, da alíquota tributária que incide justamente porque, vamos pegar um caso como saneamento hoje, né? Saneamento não paga ISS, por exemplo, vai passar a pagar uma alíquota de 25, né? Mobilidade, tudo bem, tem alíquota reduzida, mas não paga PIS e COFINS. Rodovias, não tem isenção, né? Paga ISS, mas paga uma alíquota que é reduzida, apesar de ser cumulativa, de 3,65, mas em geral o crédito de PIS e COFINS hoje gera uma alíquota no final do dia maior do que 3,65, né? Então, ah, vai também ter várias compensações a maior, tá? Então, quer dizer, o pessoal do governo diz muito que os créditos vão compensar bastante. Eu acredito nisso, eu acho que tem razão de ser, né? Vai compensar bastante, sim, mas não vai zerar, né? E aí a gente tem o regime de transição, que eu acho que ameniza significativamente o impacto, até porque a gente também não vai ter tantas concessões com prazo remanescente, né? Que já licitaram, né, com muito mais do que 10 anos, então vão de alguma forma ter grande parte do período remanescente dentro dos 10 anos, e aí cria-se uma situação mais tranquila, né? Assim, Ô, Daniel, deixa eu só aproveitar a ocasião aqui, já aproveitar e fazer uma por pergunta que favor. acho que é mais um ponto de provocação também. Mas a gente vai usar, que nem nos casos de quem tem plano de negócios, a receita que está lá na proposta, que não necessariamente é verdadeira, ou a receita real? Olha, vai ser uma discussão, né? Esse aspecto vai ter discussão. A maioria das concessionárias que têm plano de negócios, até por uma vinculação jurídica, né? Não vou nem dizer econômico-financeira, uma vinculação jurídica, acabam tendo sim, né, fazendo os cálculos com referência no plano de negócios, né? Eh, então, resposta, né? Muitas eu acho que vão acabar recorrendo para essa frente, mas pegando, por exemplo, a experiência de São Paulo, olhando bastante também para o judiciário, né? Se chegar no judiciário, eu acho muito difícil que não seja com base no real, tá? Porque ainda que haja vinculação jurídica do plano de negócios, é muito difícil a gente conseguir argumentar que a gente vai fazer um cálculo que não tem base real, né? Que tem uma base fictícia, né? E de um fluxo que necessariamente vai estar errado, porque ele foi feito lá no começo, enfim, muito difícil dar muito próximo mesmo, né? Normal. Então, o meu palpite é que tudo vai ser feito com base no real, tá? São Paulo, de novo, é um case interessante em relação a isso, porque também isso é público, tá? Nos reequilíbrios que foram firmados em 2006, todo o cálculo do desequilíbrio, inclusive tinha alteração de alíquota tributária sobre a receita nesse caso, originalmente foi feito com base na receita, né? No tráfego previsto do plano de negócios. Isso foi feito no governo Lembo, que era o vice, não sei se do Serra ou do Alckmin na época. Aí um deles, né, um dos dois saiu lá para presidente, ele ficou ali de interino, né, para fechar o mandato de governador e assinou esses desequilíbrios, reequilíbrios em 2006. E aí o curioso é que passou, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, e o governo, creio que o Alckmin veio questionar esses desequilíbrios firmados, né? Ou seja, meio que PSDB, meio que o mesmo partido, né? Porque o Lembra era vice do PSDB, e judicializou isso, né? Com forte estudo da FIP,
na época, e até hoje ainda tem ações correndo, foram feitos 2 acordos importantes, eu participei ativamente, acho que já mencionei aqui, da CCR e da Eco, mas basicamente judicializou todos os casos de reequilíbrio das concessões rodoviárias do Estado de São Paulo da primeira etapa, né? E um dos grandes temas, tá, da judicialização era justamente olhar para os desequilíbrios com base no plano de negócios ou olhar para os desequilíbrios com base no observado, tá? Esse era um dos grandes temas, dos temas chaves, e o judiciário teve decisões diferentes, né? Como a gente sabe, o judiciário brasileiro, ele é muito confuso, né? E aí uma das confusões que fez é que cada juiz interpretou de um jeito. Imagina só o tamanho da bagunça, né? Mas eu acho que nesse caso a gente caminharia, né? E só lembrando, lá em 2006 não se discutia FCM, fluxo de caixa marginal, nem havia, né, o mecanismo ou qualquer pensamento nesse sentido, tá? Então lá em 2006 realmente era difícil a gente atribuir o cálculo, né, a análise de desequilíbrio e reequilíbrio para fora do plano de negócios, porque o pensamento naquele momento era muito fixado no plano de negócios. Agora já mudou bastante, já veio o conceito do FCM, né? E eu entendo, portanto, que a gente teria uma chance nesse momento muito maior de irmos na direção do, do observado, tá? Mesmo nas concessões com plano de negócios. Beleza, beleza, valeu. Ah, só um comentário interessante em relação a isso. A NTT, até foi uma surpresa para a gente, eu fiquei sabendo disso recentemente, fez a metodologia do Covid muito parecida com aquela que a gente tinha apresentado aqui, contrafactual. Não sei se eu mencionei isso para vocês na semana passada, mas quando foi fazer o cálculo do desequilíbrio nas concessões com plano de negócios, com o FCO, né, que tinha ali o tráfego previsto do plano de negócios, usou o plano de negócio como referência para fazer o cálculo, tá? E foi até algo que a gente não esperava que acontecesse, ela usou. Então, é um exemplo recente, né, super recente, né, de um cálculo feito com base no tráfego do plano de negócios, ainda que fosse possível fazer 100% com base no observado, tá? Então seria esse caso seria meio que contraditório em relação ao que eu acabei de falar, mas só para dar uma pitada aí de dúvida adicional em relação à resposta para sua pergunta, tá? Mas já deixei claro aqui qual a minha opinião, né? E aí, só fechando, eu acho que se houver alguma judicialização, o judiciário caminharia na linha de olhar para o observado. E a gente, convenhamos, né, pessoal, se o judiciário caminhar nessa linha, como o argumento da vinculação do plano de negócio ele é mais jurídico, mas fica difícil a gente justificar o não olhar para o observado, né, o que de fato aconteceu. Concordo? Sim, eu acho que o que é mais justo é que, normalmente, o que acontece na prática é que o tráfego sempre está superestimado, né? E às vezes as diferenças tendem a ser pró-concessionária, e aí numa dessa daí a gente acaba sempre, como dever de ofício, vamos buscar o que é maior, mas eu, como cidadão, não penso que seja o que é justo, não. Não, e de qualquer forma, eu acho que até o dever de ofício não é nem só isso, né? Eu acho que como existe a vinculação jurídica do fluxo referencial do plano de É. negócios ao contrato, eu tô numa situação agora, acho que comentei para vocês, que eu estou trabalhando e, na verdade, se for olhar pelo observado, é melhor para a concessionária, no evento de desequilíbrio específico que eu estou olhando. Só que a concessionária não, a gente não pleiteou com base no observado. Por quê? Porque todos os pleitos da concessionária foram com base no plano de negócio. E juridicamente se entende, né, que tem que ser com base no plano de negócio, porque essa é a referência jurídica, né? E por coerência e, né, vamos dizer, deferência à tese jurídica, se olha tudo pelo plano de negócio. Mas se ficar pelo observado, vai ser melhor, né? Eu até acho que mencionei para vocês e vamos dizer, a disputa judicial que eu estou participando mais fácil de todas, né? Porque se eu perder, eu ganhei, entendeu? Não tem problema. Mas vamos lá. Pessoal, mais dúvidas em relação a esses pontos? Eu acabei alongando um pouco aqui, mas realmente, né, a reforma tributária é uma discussão super atual, né, e que vai ter impacto nas concessionárias, então a gente vai estar vendo isso muito ativamente, muito provavelmente no ano que vem, né? Não é daqui a 3, 4 anos, é ano que vem, portanto, temos que falar disso, né? Ainda mais que vai desequilibrar e tal.
Bom, Daniel, eu fiquei com uma dúvida só, não ficou tão claro para mim a diferença entre o fator C e o fator D. bom, a diferença principal é o seguinte, o fator D, ele vai incidir sobre investimento, tá? É dispêndio, é investimento. Então, o que é a ideia? Ele vai tratar do tema antecipação, postergação de investimentos originalmente previstos no contrato. Se você tem um investimento novo não previsto, é FCM, tá? Se você tem um investimento previsto que você atrasou ou antecipou, o que vai acontecer? Você vai ter um rebate na tarifa, aumentando ou reduzindo ela. Como o dinheiro tem valor no tempo, postergar gastos significa que você ganhou, né? Justamente já expliquei. Se você posterga, você pode aplicar e, né, ter um pouquinho a mais quando você for gastar. E antecipar significa que você perdeu, né? Porque você poderia ter tá aplicando aquele dinheiro e você antecipou, né? Como a ideia do poder concedente é que antecipar é bom, ele não quer também te desincentivar a antecipar, ele quer te incentivar. Então você ganha e você perde dentro dessa lógica de valor do dinheiro no tempo, mas não faz a conta exata do desequilíbrio e reequilíbrio. Tá? Bom, ok. Além disso, fator C. Fator C ele tem a ver com eventos que incidem sobre a receita, né? Aquela até foi citado aqui, né? Verbas, né? Verbas, acho que tem verba para polícia, né? Tem alteração de imposto, acho que foi citado ISS, né? Então o fator C ele olha para todos os eventos que tem a ver com a receita, tá certo? Da concessionária. Ele não tem a ver com investimento. E aí eu uso o fator C, tem uma forma inclusive complexa, mas posso mandar para vocês, tá? Para reequilibrar, né? Para reequilibrar eventos que têm a ver com receita. E eu posso compensar até ali com alguma discricionariedade da própria agência, um pouco quando a agência quiser. Tá bom, então agora eu entendo que é um momento interessante para eu alterar aqui, aumentar a receita, porque eu não tenho outros eventos de FCM, por exemplo, que vão aumentar mais a minha receita. Então eu vou agora fazer uma incidir aqui via fator C para conseguir reequilibrar um tema de um ISS que alterou a alíquota, por exemplo. Tá? Seriam essas as diferenças entre esses dois fatores. Os fatores, eu já acho que mencionei também na semana passada para vocês, tem outros fatores, né? A ideia dos fatores é ampla e o primeiro deles é o fator X. Né? O primeiro que surge na literatura é o fator X, que é a ideia, você tem um modelo de regulação tarifária por price cap, né? Tarifa teto, né? Tariff cap, se quiserem. E na medida em que se constata que o concessionário tem eficiência, ganha produtividade, a ideia é que uma parte disso seja apropriado, possa ser apropriado pelo usuário na forma de redução de tarifa, tá certo? Essa é a ideia. E claro que calibrar esse efeito é muito importante, né? E não é nada trivial. Tanto assim que o fator X tem várias previsões de aplicação e muitas vezes sequer é aplicado, porque ninguém sabe exatamente como fazer, né? E todo mundo tem receio justamente de, se fizer uma aplicação ali incorreta, você desincentivar o concessionário a ir buscar eficiência, porque na prática a eficiência dele fica na tarifa, ele fica então, portanto, desincentivado, tá? Os contratos, só para fechar, os contratos federais de rodovias têm vários fatores. Os contratos aeroportuários tem vários fatores também, tá? Aí energia tem fator X, né? Foi citado aqui também. Então energia também, né? Uso de mobilidade eu não sei, confesso que eu não sei se tem, imagino que alguns tenham, né? Mas não devem ser tantos. E talvez a gente possa ter sim um cenário em que esses fatores sejam mais, vamos dizer, universalizados dentro dos diferentes tipos de concessão que a gente tem aqui, né? Que agora realmente explodiu, né? Estamos vendo agora muita concessão de resíduos sólidos, né? Tem um monte de coisa interessante, né? Acontecendo. Certo, pessoal? Ó, com isso, tá? Com essa discussão e agora com essa evolução do nosso material, a gente finaliza a parte 100%, né? Essa parte mais teórica, obviamente que a gente falou de vários temas que não são só teóricos, né? Falamos de um monte de coisa, acho que foi o conteúdo bem denso, né? Que se vocês conseguirem absorver bem ele,
Está bem dentro aqui do objetivo do nosso curso, tá? E agora eu passo então a não mais, né? Quer dizer, claro, pressupor esses que vocês já conhecem esses conceitos, né? E não vou voltar mais tanto. Claro, podem me fazer perguntas, não tem nenhum problema, né? Quanto mais participação, melhor. Mas eu passo agora a pressupor que vocês já conhecem esses conceitos principais e que, portanto, eu posso agora abordar os temas que a gente vai abordar partindo desse conhecimento de vocês, tá? Então, vamos lá. Um dos temas que, veja, ele já não é antigo, ele não é novo, né? Ele é antigo, mas ele agora está muito em voga, eu diria, pela constatação do insucesso, né, das relicitações, né? E eu acho que ele chama muita atenção para a discussão de extinção antecipada dos contratos de concessão, né? E que é algo que, para minha visão, né, não deveria ser avaliado ou ser entendido como uma heresia, né? Porque não é. Então, a gente tem que criar mecanismos, sim, para extinção antecipada. Ah, mas já tem lá previsto caducidade no contrato, já tem lá outras, né, formas de extinção antecipada também, ou seja, tem esse endereçamento contratual. É verdade, mas na hora, por exemplo, de se calcular a indenização, tá bom, então quanto que é a indenização, dado que eu fiz grande parte do investimento que eu tinha que fazer e não vou ficar até o final do contrato e, portanto, não vou amortizar esse investimento? Essa discussão ainda está bastante em aberto, essa discussão ainda é bastante difícil de ser feita, tá? E num país em crise como o Brasil, um país que oscila demais, seja politicamente, seja na economia como o Brasil, é natural que se discuta isso, porque muitas vezes a característica mais essencial, mais estrutural de um determinado ativo de concessão, ela foi alterada. Ou não? Alguém consegue dar algum exemplo? Ou a gente já falou disso aqui? Alguém consegue dar algum exemplo de um ativo de concessão, não precisa ser o seu próprio, mas que teve ali estruturalmente foi alterado por uma situação completamente inesperada, né, incerta, que o país viveu ou que a região viveu? Alguém consegue dar alguma opinião em relação a isso? Senão eu dou um exemplo aqui. Aconteceu com a linha amarela, né, no Rio de Janeiro, porque algumas pessoas eram contra o pedágio, e aí o prefeito, muito assim, por uma opção meio que política, né, uma escolha política, decidiu quebrar tudo lá, tirar o pedágio, na época repercutiu pra caramba. Exato. A gente tem, no caso da linha amarela, né, a mudança estrutural do ativo é o poder concedente ser tão contra o ativo que ele atua de forma até criminosa, né? Eu acho que tem a questão criminal ali, não sei. Não sei se todo mundo viu isso, mas o prefeito mandou, acho que uma empresa pública, o pessoal pegar a reta escavadeira e começar a destruir a praça de pedágio, né? Num ato assim, acho que simbólico, mas eu acho que criminoso, acho que é criminal aquela questão. Por quê? Ainda que se possa discutir o valor do pedágio da linha amarela, a validade do contrato de concessão, você discute no judiciário. Claro que o judiciário brasileiro demora, eu acho chato, tem decisões né, esquisitas, contraditórias, não sei o quê, mas é a forma que temos, né? Então não tem jeito, a gente tem que recorrer a ele. Portanto, ali eu acho que teve sim um ponto de inflexão ali no caso da linha amarela, bastante claro. A gente pode, por Ô, exemplo, pegar. Daniel, Diga. desculpa, até nesse caso, né, o prefeito ele poderia ter usado diversos mecanismos previstos no contrato, como encampação, indenização, mas ele não usou de nenhum deles. Até mesmo porque todos teriam que ter uma indenização e a prefeitura não tinha nenhuma intenção em pagar nada para a concessionária. E ele usou justamente de violência teve uma época que ficou bem nítida a intenção dele, de que ele queria que o pedágio ele parasse de funcionar por X tempos, que era justamente próximo ao período da reeleição. Então ficou bem claro assim a intenção dele na época, né? A gente que estava aqui no Rio, a gente acompanhou bastante. É muito ruim, né, isso acontecer, porque aí tem impacto em segurança jurídica dos contratos, né? Enfim, são vários temas aí que acabam se vinculando, né, a partir de uma decisão tão esquisita quanto essa, né?
Mas fato é que no Brasil isso acontece, isso não é exceção, né? Na verdade, a regra é que vão acontecer eventos extremamente incertos e complexos. É claro que a gente pode ter, vamos dizer, eventos mais macro, né? Inclusive mundiais, como o Covid. Pô, o Covid altera, né? Acho que tem um antes e depois nos aeroportos. Tem algumas concessões rodoviárias, é engraçado, tem algumas concessões rodoviárias que a gente verifica uma alteração estrutural do tráfego, né? Um aumento da proporção de pesados vis-à-vis o leves em relação à situação anterior, pré-Covid, né? É engraçado essa verificação de uma mudança estrutural por conta do Covid. Mas a gente teve em 15 e 16, né, uma crise enorme que afetou de diversas formas e, por exemplo, descontinuidades de projetos estruturantes para o país, como no caso das refinarias da Petrobras, tinha lá, agora eu vou chutar, não lembro, mas tinha lá a previsão de construção de umas 5, eu me lembro do Compeg no Rio de Janeiro, eu me lembro lá no CIP, lá no Ceará, também tinha previsão de se construir uma refinaria, e aí, todos esses projetos, né, pós-Lava Jato, foram descontinuados e todos, né, vamos dizer, o que estava se pensando, né, o que estava se criando em torno desse projeto, que são bilhões e bilhões de investimento e muita geração de emprego, indústria, empresas associadas a essa exploração, né, a essa dinâmica econômica. Portanto, o que se tem ali, com a descontinuidade, é a alteração dos ativos de infraestrutura que estão ali nos entornos, né? Isso aconteceu em diversas situações, né, no Brasil, né, essas descontinuidades. E, portanto, o que acontece, né? Lá em 15 e 16, a gente viveu a maior crise da história econômica brasileira. Naquele momento, houve, eu diria, duas tentativas mais gerais dos setores afetados, né, e foram vários. Em alguns casos se dizia, tentava se caracterizar um desequilíbrio econômico-financeiro, né? Claro que não era trivial se caracterizar um desequilíbrio, porque você não tem um fato tão claro como tem o Covid, né? Ainda que a gente tenha visto na semana passada que no caso do Rio de Janeiro, mesmo assim, num caso totalmente clássico, né? Vamos dizer, de livro de manual de força maior, o Rio tentou descaracterizar, mas eu acho que, né, o resto do Brasil não teve êxito, porque é muito clássico mesmo, né? Mas eu diria que a crise de 15 e 16 ela é mais difícil de descaracterizar como um evento de desequilíbrio muito forte, mas não tem jeito, né, pessoal? Como é que você vai trabalhar com uma queda de tráfego, uma queda de usuários dos aeroportos, ou uma queda vamos dizer, na demanda da mobilidade urbana de 10, 15, 20%, né? É muito difícil, sendo que as concessionárias têm que continuar cumprindo metas, né? Elas têm que continuar cumprindo os contratos, e a revisão daquele projeto de investimento é muito mais difícil do que numa indústria qualquer, que o cara no limite pode fechar, mandar todo mundo embora e fazer outra coisa da vida, né? Então tudo fica assim muito mais sensível a crises, né? E o que se criou lá no governo Temer como alternativa a essa situação de extrema crise, e aí vivida pelos aeroportos, vivida pela terceira etapa das concessões rodoviárias federais, que, né, tem ativos ali que o pessoal fez as propostas comerciais nos processos licitatórios pré-crise, e até assumir e começar a investir, veio a crise, desmorona todo o projeto do cara, né, de plano de negócios, enfim, projeção de demanda, fica tudo aquém, né? E aí imagina como é que faz para financiar e não financia, quer dizer, vira um grande rolo, né? E o que surgiu como alternativa? Tá bom, então não é um desequilíbrio, mas eu vou permitir uma forma mais fácil de extinção antecipada do contrato, que prevê indenização, prevê que seja amigável, né? E é o que foi chamado de relicitação, né? Então, o que é a ideia? Você calcula um valor indenizatório, faz ali né, um combinado, um acordo com o governo, assina um termo aditivo de prazo de 2 anos de transição. Enquanto isso, se estrutura um novo processo licitatório, né? A ideia é que a indenização, o máximo possível, seja paga pela outorga do novo entrante, né, de quem ganhou a nova licitação, que vai pagar o concessionário anterior, né? Ou seja, sem ônus para os cofres públicos, né? Basicamente, né, de forma resumida, essa é a ideia. Lá em 2019 foi publicado um decreto
o decreto que justamente trata disso, né? Aqui estão, né, os principais pontos, né? Mas vou chamar aqui a atenção para dois. A modalidade permite a indenização em caso de extinção seja paga pelo futuro contratado e não pelo poder concedente, né? Esse ponto é chave. E ressalta o quê? Tem muitas vezes questão de multa, que aí seriam descontadas das indenizações, e tem que ser uma empresa independente que calcule, né, e certifique o valor indenizatório, né, para ninguém ter dúvida do quanto é devido. E o setor ficou esperando, né, a evolução, então ficou esperando uma resolução, veio a resolução da ANAC, veio a resolução da NTT, e aí, nesse caso aqui, que foi essa que eu estou citando, da NTT, estabelece a metodologia para cálculo dos valores de indenização relativos aos investimentos vinculados, olha só, vinculados a bens reversíveis, né? Porque se fosse só em investimentos em bens reversíveis, seria diferente. Eles são vinculados, significa que eles podem ter relação. Por exemplo, entrou juros capitalizados na conta, né? E eles não podem ter sido amortizados ou depreciados, né? Então a ideia é que quanto mais prazo de tempo transcorreu daquela concessão, mais aquele investimento foi amortizado, né? E portanto menos indenização aquela concessionária teria direito, tá? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Dado que, né, foi uma discussão de 2019, né? Tem só mais alguns pontos aqui. Tem uma previsão de correção pelo IPCA, tem uma ideia de que você não pode, por exemplo, tem que passar pela certificação, porque se você construiu errado uma ponte, vamos supor, né? Ou fez uma obra civil errada, você demoliu e fez de novo, né? Tudo bem, aquilo pode ter aumentado o seu ativo intangível, mas não pode entrar como indenização, porque tem que ser um bem reversível, né? Então a ponte que foi construída errada não é um bem reversível, não entra como indenização, né? E aí muitas discussões foram feitas, né? Tinha que ser feito estudo de viabilidade desses novos contratos, verificar quanto que cabia de licitação. O TCU fez muitos comentários em relação aos critérios de indenização. Um dos temas muito tratados pelo tribunal era justamente o do aventureiro, do que a gente chama de moral hazard, risco moral, de que uma empresa poderia ter entrado no processo licitatório, dado um preço lá embaixo, né, e depois sai, né, de cena conseguindo uma indenização, então seria um aventureiro que se deu bem, né? Então esse tema é muito tratado na microeconomia, então isso de alguma forma teria que ser endereçado. Mas o importante a dizer aqui é que o processo realmente, né, demorou demais para acontecer no âmbito do TCU, né? Vários travaram. E a consequência é que só uma relicitação saiu no setor aeroportuário, né? Ainda assim, pelo que eu sei, tá? Não olhei com tanto cuidado essa relicitação, mas pelo que eu entendi, houve ali um relativo insucesso da relicitação, teve a venda, né? Teve um interessado, um licitante vencedor, mas cuja outorga que está ali prevista para o pagamento não atingiu o valor indenizatório necessário para indenizar o antigo concessionário. Ou seja, vai ter que ter desembolso de dinheiro público para pagar o antigo concessionário na indenização que é justa, é devida, né? Foi calculada, checada por esse certificado, e assim, não tem dúvida em relação ao valor que tem que ser pago. Tá? Então foi apenas uma, que foi o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro aeroporto licitado, inclusive, lá atrás, né? Depois veio aquela rodada, não sei se vocês se lembram, mas a primeira foi esse aeroporto, que era o aeroporto, se não me engano, Greenfield, lá em Natal. Aí depois veio Guarulhos, Viracopos e Brasília, né? E aí esses foram os 3 seguintes, depois vieram vindo, né, várias rodadas de licitação aeroportuárias e portanto, o processo foi avançando. Portanto, foi só um. Tem algumas concessões rodoviárias que também estão com algum grau de avanço nesse processo de relicitação, né? Uma delas em especial já está mais avançada, mas várias não estão, né? E todo mundo que acaba olhando para o processo de relicitação pensa que é um processo que demora de 2 a 3 anos, ou seja,
se o ativo estiver estressado, né, se for um ativo complicado, aquele grupo vai ter que continuar operando 2, 3, 4 anos, o que é um prazo longo de tempo, né, e a julgar pelos casos que a gente acabou acompanhando de relicitação, eu acho que dá para, vamos dizer, afirmar o que eu vou afirmar agora: a relicitação deu errado, né? Ainda que outros ativos possam entrar sim e acabar ocorrendo a licitação e pagamento de indenização, para o que se pretendia, que era um processo mais amplo, deu errado, né? Lá em 15 e 16, também se discutiu uma ideia mais de repactuação, que hoje está na mesa, né? E foi totalmente rechaçada, né? A ideia, não pode, o contrato foi assinado, tem que seguir o contrato, não tem jeito. Mas um dos temas que eu acho chaves hoje, tá, para as concessões brasileiras, e aí de vários setores, é discutir repactuação. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa heresia que é falar em repactuar, né? Não dá para um país tão instável quanto o Brasil, que tem os ativos concedidos, né, com potenciais mudanças estruturais das características mais básicas desses ativos, alteradas, essas condições alteradas, e ao mesmo tempo a gente achar que repactuar é impossível, né? Como que eu vou manter ativos essenciais para a infraestrutura brasileira numa situação de estresse, né? Numa situação financeira muito delicada, né? A quem interessa uma condição dessas, né? Para que eu vou não investir, dado que se eu repactuasse seria, né, possível fazer investimentos vultuosos, importantes, né, e que gerassem grande impacto para o país, né? Então, a minha visão é que, essa discussão ela tem que, né, mudar bastante, né? Esse roteiro ele tem que mudar bastante, por um lado. E por outro lado, eu acho que a gente foi evoluindo no sentido de ganharmos maturidade para fazer essa discussão, né? Então, no pós-Lava Jato não dava mesmo, né? O TCU muito em cima, achando que todos os contratos poderiam ter algum problema. Agora a gente viu que não é bem assim, né? Que tem muita defesa técnica do que foi feita. Além disso, a gente teve uma experiência muito importante aqui no estado de São Paulo, quando passou-se a régua nos ativos de CCR e de Eco, né? Eu acho que o governo foi muito corajoso e ali, de alguma forma, eu diria até que foi uma repactuação. Teve uma questão importante também na extensão de prazo dos contratos de concessão de ferrovias, né? Então, as ferrovias tiveram prazos estendidos em troca de mais investimento, né? E ali eu poderia entender também como repactuação. E nesses dois casos que eu citei, um dos conceitos-chave que entraram foi o conceito de vantajosidade. Essa palavra é chave hoje para o Brasil, tá? Vantajosidade. Teve um outro contrato também muito importante, que é o da CRO, que é uma rodovia no Mato Grosso, que foi comprada pelo governo do estado, né? Um case super interessante. Eu brinco com o pessoal da CRO, sou fã deles, né? Eles não desistem nunca. Eu trabalhei em várias ocasiões, trabalhei de todas as formas para a CRO, trabalhei para eles em vários temas de reequilíbrio, trabalhei para uma outra empresa que queria comprar a concessionária, né? Olhei pelo viés da NTT para eles também, né? Então é um grande ativo, um ativo muito interessante, um time excelente que estava lá, mas que por várias razões e muitos aí relacionados à própria trava gerada pela Lava Jato, acabou não conseguindo executar os investimentos do jeito que precisava no contrato, né? Mas do governo do estado do Mato Grosso, de forma, na minha visão, muito inteligente, olhou para aquilo e falou: olha, eu não posso mais esperar para investir nessa rodovia tão importante para o escoamento de produção. Então, o governo federal, se você não dá solução, eu entro comprando, né? Eles compraram a concessionária, virou uma estatal a concessionária. Olha que maluquice, né? Mas foi a saída Diferente, que né? encontraram. Diferente, totalmente específico. Foi a saída que encontraram. Mas qual que é a vantagem? Lembra do fator D? Os caras atrasaram obra lá, né? Tudo público isso. O que aconteceu? O tráfego é bom, né? A exportação de soja para a China não caiu. No Covid eles nem sofreram, porque a China continuou demandando, né? Então é muito, 95% do tráfego é pesado, dos 95% deve ser 85% exportação para a China de soja, né? Bom, o que acontece, né? Tráfego bom, só que atrasou obra, veio o fator D comendo tarifa e comendo tarifa. Na verdade, né, o fator D, acho que fica muito claro com o exemplo da CRO, ele funciona se você atrasou pouco, antecipou pouco. Se você atrasa muito,
ou atrasa médio, não tem nem o que fazer, assim, o fator D vai Todo ano, cometendo, né, incide. todo ano incide, ele vai Até você comendo a sua fazer. tarifa. Até você fazer, mas aí você vai ficando numa situação cada vez pior, né? Porque quanto mais você joga para frente, menos tarifa você tem, né? Ô E aí, Daniel, diga, desculpa até te atrapalhar. Nesse imagina. sentido, eu lembro que na época do boom da relicitação, né, que muitas concessionárias entraram com pedido, eu lembro que tinha um mecanismo que se você tivesse o pedido aprovado pela NTT, a sua tarifa era congelada. Não incidia ali fator D mais, e os ajustes continuava tendo a revisão todo ano, eles fazem um processo de revisão, mas qualquer delta, qualquer diferença era descontado depois, quando tivesse o cálculo da indenização. Era mais ou menos isso ou estou É equivocada? exatamente isso, exatamente isso. Porque assim, o que eles pensavam, né? Tá certo. O cara atrasou o investimento, só que ele precisa de tarifa para continuar operando. Ele já vai entregar e ele vai ter direito a uma indenização. Está previsto em lei, senão é enriquecimento ilícito do Estado, tem que pagar, né? Bom, beleza. Tem que pagar, então, que eu faço? Eu mantenho, eu tiro a incidência do fator D, deixo a concessionária gerando caixa para melhorar a condição dela, e quando for pagar a indenização, eu desconto, né? Então, exatamente isso. É uma ideia que foi inteligente, né? E foi vista, né? Muita gente aderiu, muita gente viu com grande esperança a relicitação, tá? Mas não funcionou, né? Qual que é o caso que funcionou? Foi esse de São Gonçalo, porque esse da CRO foi o Estado que comprou. E quando o Estado compra, o que, que aconteceu ali? Não precisava mais ter incidência de fator D. Estado, né, com Estado, vamos dizer, governo com governo, você tirou o fator D e devolveu tarifa, entendeu? E o problema dos caras lá não era tarifa, os caras pagam, eles querem condição boa da via, eles querem investimento. O custo de você, né, pagar um pedágio mais caro, mas tendo uma via boa, é ínfimo perto do que eles ganham, né, com uma estrada boa para fazer o escoamento da produção, né? Então você retira a aplicação do fator D justamente porque você vendeu para o Estado, tá? Beleza. Ali foi uma espécie de venda assistida cujas condições de penalização foram flexibilizadas porque se vendeu para o Estado. Então, eu tinha três situações. Eu tinha aqui o Estado de São Paulo passando a régua em desequilíbrios bilionários importantíssimos, né? Você tinha as postergações das ferrovias, nível federal, né, que não precisavam, não era um reequilíbrio necessariamente ali, você jogou um investimento. A Vale, por exemplo, vai fazer a FICO, né? Em troca da renovação de Carajás, né? Valeu super a pena, porque quem que vai usar Carajás que não a Vale? Só alguém que tivesse uma mina em Carajás, né? Porque senão você não vai usar aquela ferrovia, não serve para nada a não ser escoar minério, né? Então, que ótimo que a Vale vai fazer esse investimento contra a renovação dela, né? É muito bom para a gente. E, ao mesmo tempo, esse case da CRO, né? Que assinou, já está rodando, já está, né? E é bastante interessante. Só que o que acontece? O novo governo assume. E existe uma intenção, que eu acho que é correta, de se aumentar o investimento na infraestrutura, né? A gente teve uma queda muito significativa de investimento em infra na gestão Temer e Bolsonaro, no investimento público, eu achei que foi acentuado demais. E o investimento privado, ele é fundamental, ele é chave, ele cresceu, mas ele busca lucro, tem que buscar lucro, né? Então ele vai ter uma limitação. Ativos mais complexos talvez não tenha interessado, né? E ao mesmo tempo demora também para estruturar os projetos. A gente sabe, para estruturar bom projeto é 1, 2 anos, não é automático, senão ninguém não tem interessado, né? A gente sabe que é dessa forma. Bom, o que esse governo fez, portanto? Vamos então criar um programa de investimentos, uma fase de investimentos muito, muito forte. A gente precisa recuperar a economia do Covid, né? Teve queda econômica, teve a crise de 15 e 16. O nosso PIB per capita ainda está muito abaixo do que esteve, vejam, hein, no primeiro semestre de 2014. Olha que maluquice, né? Muito abaixo, porque teve crescimento populacional, mas os anos foram de forte oscilação, com vários anos de queda do PIB, né? Então a gente está muito abaixo do que a gente esteve em 2014, infelizmente. Então precisa ter recuperação de investimento em infra e precisa ter recuperação de investimento em geral e forte crescimento econômico, senão nós estamos no sal. E eu acho que a ideia foi interessante, por quê? Você pega, nem sei se eles tinham toda essa noção, tá? Porque aí eu comecei
aí eu comecei a construir em cima, né? Que eu estou trabalhando muito nessa temática, tá? Porque eu realmente acredito nesses tópicos, tá? Como cidadão e como economista, eu estou trabalhando muito nisso. E aí, o que a gente, como é que eu leio isso, né? Então você pega esse histórico recente que eu acabei de citar, né? Muito rico, em muita discussão, em que a ideia, né, o conceito de vantajosidade estava posto já. E usa isso pensando no novo programa de investimentos forte, que vai ter foco em aeroporto e vai ter foco em rodovia. Né? E nós não estamos falando de coisa pequena aqui, eu vou chutar aqui, tá? Vou chutar de rodovia uns 25 bi em 3 anos. Tá? 25 bi em 3 anos, só das repactuações se der certo. Tá? 25 bi em 3 anos, é muita coisa, impacta PIB isso, certo? E ao mesmo tempo a gente introduz vantajosidade para quê? Para mostrar o seguinte, a repactuação ela é vantajosa em relação aqui à relicitação, sem dúvida é uma opção. Em relação a outras possíveis alternativas do que vai acontecer com aquele contrato, ele pode ser um contrato estressado ou não, ou mais estressado, menos estressado. Né? Então, eu tenho ali uma situação em que a repactuação traz grande vantajosidade para o usuário, para a economia brasileira. Né? Esse é um ponto, é um aspecto chave. E a gente tem formas de medir essa vantajosidade. Quantificar a vantajosidade, essa também é uma novidade. Né? A gente tem formas de estimar a externalidade positiva que o investimento de infraestrutura gera, quantidade de empregos, geração de renda, aumento da produção, aumento de produtividade com redução do tempo de viagem, por exemplo. Né? Quanto que não vale reduzir o tempo de viagem, né, no Brasil? Quanto que reduz de custo Brasil? Quanto que é o impacto em redução de emissão de CO2 se você, nessas repactuações, instalar um free flow ou melhorar a condição do pavimento, ou fazer uma alça, ali um contorno, que vai te permitir que os caminhões não peguem mais trânsito. Isso significa, portanto, que não vão desacelerar e acelerar e vão emitir menos CO2 num momento tão importante para a discussão do clima. Né? Então, olha o tamanho de tudo que a gente consegue com a repactuação, e agora a gente tem um ferramental teórico, né, para a gente calcular isso em números. Né? Essa na minha visão, uma das grandes questões, né, umas grandes vantagens que a gente teria da repactuação. É óbvio que tem um argumento importante contrário, né, que vem a partir do conceito de moral hazard, né, do aventureiro mesmo. Então tá, então você dá um bid lá embaixo, depois repactua o contrato, se dá bem. Né? Pode vir esse argumento. Eu, sinceramente, acho que ele é completamente fajuto. Claro que como discussão da microeconomia, ela é muito importante, mas para o caso concreto aqui brasileiro, ele é fajuto, né? A gente consegue provar isso de uma forma muito clara, olhando para as concessionárias que estão entrando nos processos de repactuação. Não tem aventureiro nenhum pela qualidade das empresas, por um lado, e por outro lado, as empresas sofreram muito com aqueles ativos, né? Aportaram muito dinheiro ali. Até esse momento. Nunca que a TIR deles vai ser elevada, né? Se eu considero a TIR, né, do observado até esse momento e projeto ali um fluxo de caixa mesmo com repactuação, a TIR vai continuar lá embaixo, né? Vai continuar muito baixa, não vai pagar o custo de capital, né? Mas essas empresas, por uma série de razões, estão apostando, e se a gente pensar em 25 bi de investimento, é super relevante, né? É super importante para o PIB brasileiro. Né? Aqui eu acho que saiu pouca coisa que eu vou depois completar. Mas é que já estou falando aqui desse tema. Né? Então, eu acho que é um novo mundo, tá, que surge com as repactuações, e quero, agora não vai dar mais tempo, que a gente está quase acabando, mas quero amanhã, a partir desse ponto, quero ouvir um pouco o que vocês, né, têm a dizer sobre o tema. Claro que a gente está partindo do nível federal, né, TCU olhando para isso, por exemplo, mas eu acho que tem um caminho muito importante em outros ativos, tá, fora das rodovias, fora dos aeroportos, inclusive cujos poderes concedentes sejam estaduais, né, municipais. Quer dizer, não é porque é federal só que pode repactuar. Eu acho que abre uma nova janela de possibilidades, tá? Aonde que eu acho que é muito importante que se mantenham os contratos originais, né? Primeiro, tem que afastar o risco de aventureiro. Segundo, tem que mostrar grande vantajosidade. Terceiro, não pode alterar, não pode haver uma alteração do objeto do contrato.
Claro que alterar o objeto, né? O termo objeto do contrato é um pouco subjetivo, mas não pode ter essa alteração no meu modo de ver. E, ao mesmo tempo, tem que se discutir matriz de risco, né? Então, alterações da matriz de risco do contrato original podem, na minha visão, podem ser sim executadas, mas elas têm que ser tratadas com muita lupa aí, com muita análise detalhada para tentar prever as consequências, tá? Então, só para fechar hoje, esse tema da repactuação é algo que na minha visão, vem para substituir a relicitação. Acho que tem um grande potencial de resolver ativos estressados, acho que tem um grande potencial de gerar investimentos que não ocorreriam, né, não seriam feitos nesses próximos 3 anos e que com repactuação vão ser feitos, tá? Então, fechando aqui, estou empolgado, né, com essa temática. Se a gente olha um pouco para o PIB, né, como está vindo o PIB, aí eu não vou entrar no mérito de veio pela indústria, veio pelo agro, né, de fato o agro contribuiu muito com o PIB esse ano, a gente viu super safra, né, então é relevante sim, mas eu acho que assim, o que importa é que o PIB também veio mais alto do que as projeções estavam colocando, e a gente tem agora um cenário de redução da taxa de juros, cenário esse que veio para ficar, né? Então agora a gente tem com certeza aí um processo de redução, que eu acho que vai de meio em meio ainda, pelo menos umas 3 reuniões vai de meio em meio, e depois deve cair para alguma coisa como 0,25, mas ainda segurando, né, essa queda, e eu acho que só vai parar quando a gente voltar para a taxa de juros de 1 dígito, e aí vamos discutir se vai ser 9 alguma coisa ou 8 alguma coisa, mas aí já, pelo menos, voltamos, né, vamos voltar para níveis decentes de taxa de juros, estava muito alta, né, pessoal? É o que a gente espera que aconteça, tá? Com o crescimento, com esses grandes investimentos em infraestrutura de repactuação, a gente cria um cenário até um pouco, pelo menos, mais otimista do que eu estava no primeiro semestre, tá? Pessoal, por hoje é isso. Vocês têm alguma dúvida? Colocação? De minha parte, não. Pessoal, última chance de falar hoje, se não só amanhã. Obrigado. Então, amanhã a gente ainda fala um pouco mais de um ponto de vista teórico, tá? Ainda vai ter mais teoria, mas vai ser basicamente discussões práticas, e amanhã realmente é um encontro nosso para a gente trocar ainda mais ideias, tá? Eu vou pedir ainda mais participação de vocês, vai ser bem leve, tá? Então, a ideia é que o conteúdo, assim, 95% já foi, e amanhã vai ser bem mais leve, eu vou passar pontos mais tranquilos e vai ter muita discussão, tá? Então, por favor, venham, só para a gente fechar bem o curso, e prometo que quem estiver cansado, amanhã não vai ficar mais cansado, porque não vai ser pesado. Obrigado. Beleza, obrigada. Tchau. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite, Boa tchau, noite. pessoal. Tchau, boa noite. Tchau.